conforme eu anunciei ali no pequeno expediente, estou protocolando um projeto de lei que dispõe sobre a realização dos chamados TAFs, testes de aptidão física em concurso público no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Na semana passada, um jovem de 25 anos, deputado Rachoca, saiu de Goiás, seu estado, e veio aqui para o Mato Grosso do Sul para realizar um teste de aptidão física com o objetivo de realizar um sonho que ele tinha, que era de ser policial militar aqui no nosso estado e, conforme a irmã dele disse, para defender a população. O jovem Arthur Mateus, ele se submeteu ao teste de aptidão física e chegou no local do teste às 6 horas da manhã, porque ele foi informado que a realização da prova seria por ordem de chegada. 6 horas da manhã ele estava no local. E é importante dizer que uma exigência da realização desta prova é que o candidato apresente um atestado médico para comprovar que ele está em condições físicas de se submeter a este teste. Ele apresentou o seu atestado médico e vale ressaltar que ele já havia passado por esses testes de aptidão física porque ele era agente penitenciário no estado de Goiás. Mas, chegando no local do teste às 6 horas da manhã, ele ficou aguardando 7 horas para a realização da prova. 7 horas. Ele fez a prova às 13 horas da tarde. No horário mais quente do dia, neste clima de deserto que nós estamos vivendo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, num calor extremo, 7 horas aguardando, sem poder se alimentar e, segundo relatos da família, sem poder beber água. E quando da realização do teste, ele veio a passar mal, demorou para ser atendido, mas depois foi levado para a UPA, em seguida foi entubado, transferido para o hospital do Pênfigo e lá veio a óbito. Segundo a família, ali morreu com ele o sonho de ser um servidor da segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul para defender a população. Este caso nos remete a uma reflexão sobre esses TAFs que são realizados aqui e em outros estados. Eu tive fazendo um levantamento e vi que em outros estados também ocorreram situações de candidatos que vieram a óbito depois da realização desses testes. Interessante que este jovem faleceu e no outro dia houve a continuidade dos testes nas mesmas condições que foram realizadas no dia anterior, onde mais 5 candidatos passaram mal, tiveram que ser atendidos. Ao todo, na realização desses testes agora recentes, nós tivemos 20 candidatos que passaram mal e foram socorridos pela ambulância. E um, infelizmente, veio a óbito. Portanto, meus amigos, nós não podemos admitir
que o TAF, teste de aptidão física, se torne um teste de sobrevivência, para ver quem morre e quem sobrevive. Você quer ser um policial militar? Você quer ser um policial civil, um bombeiro? Você vai passar por um teste para ver se você sobrevive. Não, não pode ser assim. Tem que ser um teste para, de fato, apurar se aquele candidato está em condições de realizar atividades depois no exercício da sua profissão, que vai, obviamente, exigir condições físicas adequadas para essas atividades. Interessante que eu protocolei esse projeto de lei aqui na sexta-feira e no final de semana recebi muitas mensagens de policiais militares. Ontem à noite mesmo conversei com um deles, todos eles foram unânimes dizendo: deputado, parabéns, é preciso realmente regulamentar esses testes porque são cruéis muitas vezes são cruéis. Há uma opressão em cima desses candidatos e é preciso que realmente a gente discipline os TAFs aqui no Mato Grosso do Sul para que nunca mais aconteça uma tragédia dessa, de uma família perder um jovem sonhador querendo, na verdade, integrar os quadros da Polícia Militar para defender a população. Nosso projeto de lei estabelece, como eu li aqui no pequeno expediente, que sejam discutidos critérios mínimos diferenciados para homens e mulheres, critérios fisiológicos, etários, para justamente garantir a participação também feminina em situações adequadas. Nós aqui estabelecemos que o desempenho médio da pessoa em condição física adequada para a realização da prova seja garantido no edital com orientações bastante definidas e claras, e que a banca examinadora deverá disponibilizar um serviço na área da saúde, com ambulância, terapia intensiva, móvel, para o atendimento nos casos de emergência. E que, aqui, talvez o item mais importante, o artigo mais importante do projeto, que fica vedada a realização da prova entre 10 horas e 16 horas, nesse período em que o sol é mais intenso, em que há um calor excessivo, que nesse período não haja realização desse teste, desde que ele seja realizado em espaço aberto. Se for um espaço fechado, climatizado, não tem problema, pode fazer qualquer hora, Mas em espaço aberto, que não se faça esse teste, ainda mais obrigando os candidatos a esperarem 6, 7 horas, porque falam que é por ordem de chegada. O candidato chega lá 4, 5 horas da manhã e vai fazer o teste 3 horas da tarde, sem almoçar, sem se alimentar. Quando a gente vai para uma academia de ginástica aí, os treinadores orientam, você se alimenta um pouco antes. Permite uma parte, deputado. Para não passar mal na hora dos exercícios físicos. Então, é preciso que, de fato, essas condições sejam observadas. Presidente, é uma vida que se perdeu. É uma vida. É um jovem. A família veio aqui buscar o jovem morto, que veio sonhando em ser um policial militar do Mato Grosso do Sul. E aí faz um teste desse e acontece essa tragédia, Eu vi aqui uma reportagem no jornal, um médico dizendo que provavelmente poderia ter comorbidades. Ora, ele já passou por outros testes, ele era um agente penitenciário, ele trouxe atestado médico, não tinha nada disso.
Então, é preciso que o nosso Estado dê exemplo para o Brasil. Esse teste vai medir aptidão física, mas não submeter o candidato a risco de morte. E isso que nós não podemos admitir. O nosso intuito aqui não é de condenar, né, as pessoas que realizam o teste, que são responsáveis por esse trabalho, mas no sentido de prevenir, né, que outras situações trágicas como esta não aconteçam, né? Uma coisa é o cidadão ser submetido a um teste para ver sua capacidade de resistência, sua capacidade física de passar por situações adversas. Agora, o indivíduo ficar sem tomar água, né? 7 horas sem se alimentar, sem tomar água. Então, isso aí já é uma situação problemática, né, que precisa ser revista. Acredito que os testes podem continuar sendo realizados, né, a exigir o esforço físico, né, do candidato, porém, não submetendo a pessoa a um risco de morte, porque ficar 7 horas sem se alimentar, sem tomar água e depois sair correndo num sol de 37 graus, é uma situação bastante arriscada. Eu vou aqui apresentar um vídeo, senhor presidente, dos testes que estavam sendo realizados e como que várias pessoas chegaram ao final da corrida depois de submeter a um calor excessivo como esse sem tomar água. Estou de preto! 10 segundos, cara, pra chegar, olha a chegada ali. Ali tem vários candidatos caindo, desmaiando. Ao todo, nesse teste, 20 candidatos passaram mal, né? Permite uma parte, deputado. Então, a nossa intenção, deputado Lídio, é regulamentar para que os testes sejam feitos de forma mais adequada e no sentido de prevenir mortes, né? Prevenir fatos assim mais graves. Nós sabemos que o candidato precisa comprovar que tem condições físicas, né, para exercer a sua profissão. Muitas vezes ele vai passar por situações de risco, de perigo, mas que ele não perca a sua vida no momento em que está justamente lutando para ser um policial do nosso Estado. Quero encerrar dizendo o seguinte: o policial, quando ele vai sair para uma operação, eu acredito que ele vai alimentado. Ele toma café da manhã, o policial tem o direito de almoçar, ele tem o direito de levar um cantil com água, uma garrafinha de água dentro da viatura, né? Ele vai jantar. Agora, o teste de aptidão física, o indivíduo vai sem tomar o café da manhã. Às vezes ele come uma maçã, comeu, como aqui, depoimento de uma menina, uma barra de cereal, e vai para o teste de aptidão. Não se alimentou adequadamente, depois não almoça, não pode tomar água, e aí 2, 3 horas da tarde vai fazer o teste. Então não é a condição adequada para a realização desse teste. O policial depois vai passar por situações adversas, correndo atrás de bandido, vai ter que pular muro, vai ter que correr quilômetros. Agora, antes de sair de casa, eu acredito que ele vai se alimentar.
Se tiver sede, acredito que ele vai ter acesso à água. E é isso que nós estamos pedindo nesses testes de aptidão física, que o sujeito esteja alimentado, que ele tenha pelo menos condições de acesso à água potável, né? E que o teste não seja realizado em condições de calor extremo. Inclusive, nós questionamos aqui a questão isonômica, deputado Pedro Oceano, porque o indivíduo chega lá às 6 horas da manhã, ele vai fazer o teste primeiro, 7 horas, 8 horas, ele já faz a corrida. Agora, quem chegar depois, porque é ordem de chegada, ele vai fazer 1, 2 horas da tarde. Então, não há isonomia aí. Aí uns passam, outros não. Um desmaia, o outro não. Então, essa é uma questão também importante a ser observada, que todos sejam submetidas, as pessoas sejam submetidas ao teste nas mesmas condições. Uns no período da manhã, num clima mais ameno, e o outro num sol escaldante às 2, 3 horas da tarde. Então, o projeto segue para ser analisado pelos pares, né? Vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vamos analisar o mérito, mas eu espero o apoio dos nobres pares para que nós possamos, de fato, regulamentar essa situação e nunca mais ter notícias como esta do jovem Arthur Mateus, que perdeu a sua vida buscando a realização do seu sonho aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.